list de protagonista. Hoje o bagulho vai ser louco. Agora vai. Agora ficou online. Online. Agora tá online. Agora tá online. Nível online. Agora tá online. Só organizar isso aqui. Certinho. Mas já começa. Falta um lado. E agora tá online. Agora nós tá online. Online, online. Agora a gente tá online. Se estiver chegando aí, vai vendo se a musiquinha tá boa, se o áudio tá bom. Se o áudio, o volume da música tá bom. Olha pra mim aí. Carranca do tambor. Todo mundo estiver chegando aí. Hoje, sem desenrolo. Hoje é treta. Bom, para não fazer a mesma cagada que eu fiz da última vez, dessa vez eu vou explicar um pouco como que eu vou levar essa tier list aqui. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui o icônico, o excelente, o bom, o poderia ser melhor e o chat GPT. Essas são as categorias da nossa tier list de protagonista de anime. Tem uma quantidade boa de protagonistas, eu acho que é o suficiente aqui, também das obras mais conhecidas, que a gente mais ouve falar, para facilitar, né? Para todo mundo entender, para não pôr um protagonista muito fora da caixa, então eu coloquei um mais fácil de entender, deve dar uns 20 protagonistas. Qual que é a regra aqui? O problema é a regrazinha. A regrazinha é: pelo menos um vai ter que ser chat GPT e o icônico só pode ser 2. Então, vai ter treta hoje. E tem um robozinho nessa lista que é no Hunter x Hunter. Eu vou avaliar o bom e o que bom, porque eu acho que faz sentido avaliar os dois como um protagonista só. Não como um protagonista só, mas eles são os maiores protagonistas de Hunter x Hunter. Mesmo tendo por época agora que tá aparecendo bastante, eu acho que eles são os maiores. Beleza? Então, icônico é aquele protagonista que ficou pra... tem tudo. Ele ficou na cabeça de todo mundo, na memória de todo mundo. Ele é o protagonista muito bem desenvolvido, não adianta ser só lembrado e não ser bem desenvolvido. E também ficou na memória de todo mundo. Ele faz a obra ser boa e a obra faz ele ser bom. Tem que ser isso. Excelente, é um bom protagonista, ótimo protagonista na verdade, bem desenvolvido, que tem uma história legal para ser contada. O bom é aquele que está um pouco acima da média, entendeu? Aquele protagonista legal, que está um pouco acima da média, mas ele está só um pouquinho acima da média. E aí, quanto mais perto do bom, melhor é. Então, às vezes, ali um mais perto do bom já está quase no excelente. Poderia ser melhor? Eu acho que eu não preciso explicar. Poderia ser melhor. E o chat GPT, que tá chat GPT, que eu vou arrumar agora. E o chat GPT
é o protagonista que, se você colocasse a história dele no chat GPT, ele faria um igual ou melhor que o anime desenvolveu. Então assim, não tem segredo. Pouca conversa. Dá pra entender fácil. Então vamos lá. Quem tem nessa lista, que eu não fiz da última vez também. Barriga Verde do Live, tô aprendendo agora. Então vamos lá. Então a gente tem Ash Ketchum da cidade de Pallet. Ele mesmo. Ele que nunca ganhou nada. Denji de Chainsaw Man. Como eu disse, tem Gon e Killua. Ou seja, a gente vai ter uma lista aí com... vai ter um roubinho, um pequeno roubinho nessa lista. Ichigo de Bleach. Outro roubinho, que eu pus a maioria de personagens de Shonen, mas eu coloquei mais um roubinho, que é o Kira de Death Note, que não é um protagonista de Shonen, mas eu acho que ele é muito lembrado pela comunidade, então eu acho que vale a pena trocar uma ideia sobre ele. O homem, né, Goku, Itadori de Jujutsu, Midoriya de Boku no Hero, Luffy de One Piece, Sun Yun de Solo Leveling, Naruto de Naruto, Boruto de Boruto, Seiya de Cavaleiro do Zodíaco, Saitama de One Punch Man, Eren Yeager de Attack on Titan. Aqui não dá pra ver, tá um pouquinho cortado, mas é o Asta de Black Clover, Fullmetal Alchemist e Tanjiro de Demon Slayer. Essa é a nossa lista. Então vamos lá. Nós vamos começar sem enrolar demais. Deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui primeiro. Vou pegar um que é mais fácil de avaliar enquanto o pessoal vai chegando. Vamos pegar o Ash Ketchum da cidade de Pallet. Ele mesmo. Ash Ketchum da cidade de Pallet. É difícil avaliar um personagem que tá a favor da história. Essa que é a verdade. Ele não tem muito a função, e Pokémon é um anime que não desenvolve os personagens. Mas isso é uma coisa importante dessa tier list. Eu vou avaliar a proposta da obra também. Não adianta eu chegar aqui e querer colocar o Saitama com desenvolvimento sabendo que ele é de uma obra que é piada. E a mesma coisa serve pro Ash. O Ash é um personagem que tá como uma ferramenta da obra. Então, por isso, só por isso, eu colocaria Ash em chat GPT. Por quê? Porque eu acho que se você colocar um protagonista no chat GPT, ele faria igual ao Ash, que tá ali simplesmente para ajudar com que a história siga. Então, qualquer um que tivesse ali 6 Pokébola faria a mesma coisa. Isso é verdade sobre Ash. Mas assim, pensando no geral, é icônico. Ele é icônico, é um protagonista que todo mundo sabe quem que é. Mas aqui eu tô avaliando também a personalidade. Talvez por isso, eu acho que repensando ele poderia ser poderia ser melhor, já que ele é muito icônico. Então isso vai pesar bastante, tem que lembrar disso. Vamos lá. O que eu pego agora? Difícil. Vou pegar um que todo mundo já meio que imagina por onde vai. Boruto, de Boruto. Quem tá acompanhando o mangá sabe, Boruto melhorou bastante a obra e o personagem. Mas infelizmente, eu fiz até um vídeo sobre isso no canal, Boruto acabou sofrendo demais, sofrendo muito com o início de Boruto. Acabou sofrendo demais com o início de Boruto. E aí eu acho que esse é o maior problema que tem, né, no Boruto, esse iniciozinho aí. Esse iniciozinho dele dá uma dificuldade para ele. Obviamente que vai ter o final, vai ter o desenvolvimento. Personagens que não tem final pode ser bom ou ruim, entendeu? O pessoal falou que a live estava um pouco alta aí, dá uma olhadinha, ver se ficou bom, se melhorou. O áudio, né, a música tá um pouco alta.
Mas eu acho que então, nesse caso, nesse sentido, eu acho que o Boruto sofreu demais nesse começo. Mesmo ele tendo melhorado agora, então no Shibu Vortex já tem outra história, então ele tem talvez o contrário do que aconteceu com o Naruto, isso é legal de ver, que ele tinha tudo e depois perdeu tudo, enquanto o Naruto sempre nunca teve nada e conseguiu ganhar tudo. Então esse paralelo que ele tem com o Naruto é legal. O problema é que o começo de Boruto prejudica demais a imagem de Boruto. Essa que é a verdade. A gente veio de um personagem sofrido, que conseguiu praticamente tudo na raça, e daqui a pouco a gente vê o filho dele reclamando de quase nada. Apesar que faz sentido a reclamação do Boruto, mas reclamando de quase nada. Por esse motivo, ainda não sabendo o fim da obra, né, como é que ele vai terminar, se ele vai ter mais peso dramático em cima dele, eu vou colocar em poderia ser melhor mais na frente do Ash, porque não é bagunça também, né? Mas eu acho que tá bom. Qualquer coisa eu mudo também. Se eu achar que eu errei. Vamos lá. Vou pegar aqui. Aqui. Esse aqui. Asta, mas essa imagem tá muito ruim. Mas é o Asta. Essa vermelha é o Asta de Black Clover. Essa imagem tá ruim demais. Mas dá pra nós ter uma ideia aqui do que eu quero falar. Asta de Black Clover. Talvez o mais barulhento de todos aqui. Tem gente que fala que ele grita menos que o Naruto, grita mais que o protagonista de Fairy Tail. Eu acho que ele grita muito, independente. Eu fiz até um vídeo falando que ele espanta um pouco da audiência no começo, mas melhora bastante. Eu acho que o Asta é um personagem clássico de Shonen. Ele tem aquele desenvolvimento padrão, nem muito pra cima, nem muito pra baixo, ele tem um desenvolvimento padrão, mas ele tem um ponto pra mim, que ele ganha muitos pontos, e ele é realmente o protagonista, que todo shonen tenta fazer, o protagonista esforçado. Mas o Asta, ele é realmente o protagonista esforçado. Eu acho que o Asta, ele é realmente o protagonista esforçado, e eu acho que ele ganha muito ponto por isso. Porque todo mundo tenta ser o protagonista forçado, mas no final todo mundo é filho de não sei quem, reencarnação de não sei quem, é metade isso, metade aquilo, e o Asta realmente ele é esforçado. Eu até digo que se fosse qualquer um, o poder de anti-magia não faria metade do que o Asta fez. Então por isso eu vou colocar ele no bom. Ele é bem bonitinho porque o Shonen pede, que é aquele protagonista muito extrovertido, muito animado. Eu só acho que ele não vai ficar mais acima dessa lista porque ele começa muito mal com aquela gritaria dele, mas depois que a gente conhece ele, a gente entende um pouco melhor. Mas eu acho que o Asta, no bom, tá legal. Acho que tá legal. Esse pessoal aí tá chegando, vai falando aí a respeito do áudio, se tá bom, se a câmera tá legal. Beleza, pessoal? É isso aí. Agora eu tenho que escolher outro. Eu tô evitando os problemas aqui, acho que vocês já perceberam já, né? Pegar um aqui, um mais clássico, Seiya de Cavaleiro do Zodíaco. O Seiya, ele entra muito acabou se criando um pouco de uma aura em cima do Seiya, que ele é muito chorão, que ele não ganhava de ninguém. Mas na verdade eu acho que essa é uma das coisas mais legais de Cavaleiro do Zodíaco, que os personagens têm carga dramática, mesmo estando no anime de luta, tem muita carga dramática, às vezes até passa do limite, mas assim, esse peso que ele carrega de ter que salvar, sempre tá salvando a Athena, isso é muito legal. Quando tem Lost Canvas, por exemplo, que eu gosto muito, que tem toda essa ligação entre os três, Hades, Athena e Seiya, e ele sempre ser o cara que vai salvar a Athena. Eu acho que a obra trabalha isso muito bem, desde o clássico, essa relação dele com a Athena, mas mesmo sem essa relação dele com a Athena, ele é um protagonista de shonen basicamente clássico, que é o cara que vai até o fim, não vai deixar de lutar, mas ao mesmo tempo ele tem aquela carguinha dramática, que eu acho que dá um boom no personagem, faz o personagem ficar mais atrativo pra gente. E é também icônico, mas assim, a gente tem que sempre lembrar que Cavaleiro do Zodíaco, ele é muito famoso no Brasil. Então Cavaleiro do Zodíaco não é... Cavaleiro do Zodíaco não é um anime que foi muito famoso no resto do mundo.
É uma coisa importante se lembrar. Então talvez o icônico dele é muito icônico para mim, sou mais velho, e para minha geração. Mas eu acho que também para a geração nova, muita gente talvez, por mais que seja muito bom o Lost Canvas, não viu. Eu acho que o Seiya entra em bom, mas aqui eu colocaria ele talvez frente ou atrás do Asta. Eu acho que ele tem um pouquinho mais de carga dramática, um pouquinho mais de desenvolvimento. Eu vou colocar ele na frente do Asta. Não sei, agora eu tô com dúvida. Eu acho que também, muitas vezes, Cavaleiros do Zodíaco exagera nesse peso dramático. E também eu sei que tem um monte de fã de Black Clover no canal. Eu acho que o Asta ganhou pela quantidade de fãs de Black Clover no canal. Como a lista é minha, eu vou roubar pra mim, né? Eu vou roubar pra quem? Bom, até aqui, não sei, né? Ai, agora começa a ficar difícil. Deixa eu ver aqui. Vou pegar o Denji, ele já tá aqui na ponta já. O Denji eu acho que é complicado, porque eu acho que às vezes, grande parte de Chainsaw, ele é um personagem simples numa obra complexa, mas ao mesmo tempo ele também é muito complexo. Então assim, é um personagem muito bem trabalhado na obra. Eu pelo menos acho. Quem acompanha o mangá sabe como é que ele termina. Ele tem, como se diz, ele tem desejos carnais muito fortes, então isso é o que motiva muito ele no começo da história. Eu acho isso muito legal, uma quebra de clichê de protagonista, assim, absurda. E é uma coisa que é muito verdade, o moleque da idade dele ia estar querendo isso aí mesmo. Ter uma presença feminina mais próxima. Eu acho isso muito legal, acho que só por isso aí ele já ganha bastante ponto. E eu também acho que o desenvolvimento dele é interessante. Porém, querendo ou não, ele tem uma falta de personalidade que incomoda um pouco. Essa falta de personalidade dele incomoda, mesmo que, obviamente, faz parte, né, da história, da construção do personagem, é isso. A gente ainda não sabe o arco todo dele. Então, acho que esses personagens que a gente não sabe o arco todo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para falar. Mas eu acho que... penso que o Denji é um personagem que pode sim ser um dos melhores, talvez, dessa lista de desenvolvimento. Mas ao mesmo tempo, aí entra outra parte, a gente tem que ver a questão de quanto essa obra é icônica, quanto a figura do Denji é icônica. Então, por exemplo, em Chainsaw, talvez a figura da máquina seja mais icônica que a figura do Denji. Então isso tem um peso. Porque a gente tá vendo do icônico, excelente, então a gente tá falando, como eu expliquei pra vocês, a gente tá falando da construção do personagem dentro da obra, mas também o quanto ele é importante no mundo dos animes em geral. Então só por isso, eu acho que o Denji entra no bom, mas como ele é um personagem bem mais complexo que os outros dois, pelo menos porque assim, o Seiya tem várias formas, né? Cavaleiros do Zodíaco tem muitas sagas, então às vezes ele, por exemplo, Lost Canvas, o Seiya de Lost Canvas é bem diferente do Seiya das 12 casas. Então é mais difícil de avaliar, mas eu tô pegando uma média. O Denji é uma obra só, então eu acho que eu vou colocar ele no bom aqui na frente dos dois. Vamos ver aqui, eu vou pegar um pra brigar lá em cima, mano, agora. Bom, eu vou pegar um aqui que pra mim, eu sei que muita gente não compartilha essa opinião comigo, porque todo mundo prefere outros personagens, mas pra mim, na obra Naruto, que já é uma das minhas preferidas, eu acho que o Naruto, o Naruto é meu personagem preferido. Eu acho que ele tem, infelizmente, e vai sair um vídeo domingo no canal a respeito disso, não percam, sobre o arco da Guerra Ninja. Eu fiz um vídeo só sobre aquele arco. Dá uma estragada no personagem. Eu não sei, o Kishimoto, ele deve ter possivelmente ter sido pressionado, encoxaram ele lá no estúdio de produção dele, deram uma encoxada nele, fungaram no pescoço dele e falaram, a gente precisa de outra coisa, precisa continuar essa história. E eu acho que o final de Naruto, acho que esse negócio de
reencarnação, enfim, eu não vou dar muito spoiler, porque senão vai estragar meu vídeo de domingo. E aí não adianta, né? O vídeo vai estar ali e vocês vêem no vídeo de domingo. Mas eu acho que... onde eu vou colocar o Tanjiro e o Tadori, não vai ser legal, não. Mas falando do Naruto, pra mim, é um personagem que tem um arco excelente. O Kishimoto ele tenta com muita força estragar, mas pra mim não estraga. Eu acho que o Naruto tem todo aquele arco de personagem, que é um personagem lascado, todo rebentado, sem ninguém, igual eu falei a respeito do Boruto. E ele constrói tudo em torno dele, entendeu? Ele não é um personagem que você vê que ele tem sorte. Ele não tem sorte, até certo ponto da história. Obviamente, a gente descobre que ele é especial, ele já começa com a Kurama dentro dele, mas a Kurama começa como uma maldição. É o Naruto que faz a Kurama ser alguma coisa melhor que uma maldição. Então, assim, pra mim é um dos meus personagens preferidos dessa lista aqui, com certeza. Eu gosto muito da construção do Naruto. Eu acho que também já tem um vídeo no canal já, e vocês deveriam ver. Eu falo sobre o momento que realmente o Naruto se torna Hokage, que pra mim, na minha opinião, é no momento que ele conversa com o Nagato, após ali o modo sábio, a Vila da Folha ser destruída. Eu acho que ali o Naruto se torna Hokage. Ali eu acho que da morte do Jiraiya até o momento que termina a saga de Pain, né? Eu acho que, assim, dessa lista aqui tem poucos personagens com uma construção tão bem feita igual aquela do Naruto. Então, pra mim, que sou muito fã da obra, muito fã do personagem, pra mim é meu personagem preferido de Naruto, é o Naruto. Ele vai pro excelente. Eu não vou falar mais porque tem um arco só falando da Guerra Ninja que vai sair do vídeo, que sai domingo. Então, eu não vou queimar largada, né? Eu não vou queimar largada. Vocês vão lá ver domingo. Domingo é melhor que vocês verem. Enquanto vocês estiverem almoçando, eu sempre lanço meio-dia. Você tá ali comendo macarrão com a salada de maionese, uma Coca-Cola e assistindo meu vídeo. Aí eu vou falar tudo aqui agora. Eu sou trouxa? Só porque eu tenho cara? Ou nada. Tá. A Liv. Ali tá rolando a Liv aqui, ó. Essa lista aqui tá difícil de continuar, viu? Difícil não arrumar briga com o pessoal, tá aí. Difícil. Essa lista aqui é difícil. Vou pegar um aqui que é mais fácil de avaliar. Sr. Saitama também pode ser considerado um roubinho na lista, nosso carequinha, porque o Saitama não é um personagem de shonen. Então ele e o Kira aqui não são personagens de shonen. Também não dá pra você... você pode entrar muito nessa questão de gênero, até o Sunji-1 também às vezes não poderia ser considerado. Mas enfim, mas é um cara que cai na porradaria. Acho que o único que não cai na porradaria aqui é o Kira. Só que eu tenho que, como eu disse, eu tenho que avaliar o carequinha pela proposta da obra. Eu acho que a proposta da obra não é desenvolver ele como um personagem cheio de camada, complexo, com uma psicologia muito apurada. A ideia de One Punch Man é fazer ele ser uma piada. O que eles mudam de gênero, e eu falo isso em alguns vídeos meus, que eu tô mostrando bastante vídeo de One Punch Man, é que muitas vezes eles mudam o gênero do Saitama para essa piada, que eles costumam dizer como seinen paródia de shonen, seria o básico de One Punch Man. Mas ele muda direto pro shonen, então Saitama versus Boros, Saitama versus Garo Cósmico, é shonen, aquilo ali é shonen. Ah, tem uma piada aqui, tem um negócio aqui, mas aquilo ali é shonen, entendeu? Aquilo ali é um shonen. E qual que é a ideia do Saitama? A ideia do Saitama é fazer a gente rir, é se divertir, é achar absurdo as coisas que ele faz, entendeu? E se divertir. Só que aí eu acho que tem um problema no Saitama. Essa que é a questão. O Saitama, ele acabou se tornando, e eu tenho um vídeo que fala sobre isso no canal, você vê, eu tenho um vídeo de tudo, eu faço vídeo de tudo. Você não viu por quê ainda? Por que você não viu ainda? Eu tenho vídeo de tudo que tem aqui eu tenho vídeo. Você tem que ir lá ver. Mas agora falando sério, eu falo que o Saitama, ele meio que... a proposta dele acaba se quebrando. Ele era para ser o personagem Kizu Shonen, mas muita gente, toda vez que vai fazer tier list de escala de poder, vídeo sobre escala de poder, coloca o Saitama, como se ele realmente fosse um personagem que desenvolve poder e tudo mais. Então eu acho que justamente por ele flertar com o Shonen, às vezes o Saitama ele é um bom personagem, faz a gente se divertir, mas ele não passa disso, entendeu? E ele é uma piada, ele basicamente é uma piada.
E às vezes a gente ri, às vezes não. Eu acho que muitas vezes por a gente estar esperando alguma coisa mais séria, porque a obra faz isso pra gente, a gente acaba se frustrando um pouco. Eu, no meu caso, não, mas tem muita gente que se frustra. Então eu vou colocar ele no bom, mas atrás do Seiya. Eu não acho que ele é ruim, eu acho que a proposta dele é legal. E principalmente, ele talvez não poderia ser melhor, mas ele foi um dos personagens dessa lista que ficou icônico muito cedo. Ele ficou icônico muito cedo, muito cedo. Pessoal que tá chegando aí no chat aí, muito obrigado. Boa noite pra vocês aí, uma boa sexta. Ele ficou icônico muito rápido. Muito cedo não, né? Muito rápido. O Saitama ficou um personagem icônico. Então eu acho que ele ganha pontos por isso. Mas assim, a gente for pegar a questão de construção, eu acho que ele perde um pouco. Bom, a patroa pediu pra mim avaliar o Tanjiro, que a patroa tá aí no chat, então ela é fã de Kimetsu, fã de Demon Slayer, e agora eu vou ter que avaliar pra patroa. E ela bate, viu? Ela gosta de bater. Bom, senhor Tanjiro, eu tenho alguns vídeos no canal, como eu disse, eu faço vídeo de tudo, ó. Olha pra um lado e toca pro outro. Eu tenho alguns vídeos e um dos vídeos é sobre Demon Slayer. Eu digo nesses vídeos que eu acho que Demon Slayer, Kimetsu, enfim, todo o contexto de Kimetsu é uma obra muito simples, bem simples mesmo, a história, a construção, roteiro, desenvolvimento de personagem, os arquétipos de personagem, que isso é importante. É tudo muito simples ou muito clichê, só que é bem feito. E realmente é muito bem feito. Então, por exemplo, é uma visão que eu tenho, eu não sei se todo mundo, muita gente talvez não compartilhe isso comigo, é de que o Tanjiro, ele é muito parecido com o Naruto. Ah, mas não tem nada a ver. Realmente, a história dos dois não tem nada a ver. Mas eu acho que esse negócio de não ter nada, de perder, e tipo assim, principalmente, eu acho que o personagem mais emocional, tem um aqui que vai brigar alto lá em cima, e esse talvez ganhe de todos. Mas o personagem mais emocional, os mais emocionais dessa lista tá entre Tanjiro e Naruto. Então eu acho que essa parte, a autora, né, de Kimetsu se inspirou bastante no Naruto. Então assim, eu vejo outro ponto também, que eu disse que a patroa tá no chat aí e gosta de Demon Slayer. Eu lembro que na minha época, quando eu baixava os torrents de Naruto pra assistir o final da Guerra Ninja, eu lembro que tinha muita mulher que gostava de Naruto. Até hoje, se você for ver nas redes sociais, muita mulher gosta de Naruto. E eu acho que é a mesma coisa com Kimetsu. Muita mulher gosta de Kimetsu. Eu até não entendo muito por conta disso, apesar de eu ser um cara que analisa, que avalia anime. Eu não sei porque que as mulheradas gostam de Kimetsu, mas elas gostam muito. O meu chute é justamente isso. Eu acho que o Tanjiro, a relação dele com o Tanjiro Kanezuki, ela é muito emocional, ela é muito fofinha, mas também ela é emocional, sabe? Não, mas não é complexo. Eu não posso mentir que é complexo. Eu não acho que é uma relação complexa. Eu acho que é uma relação na média, sabe? Só que é muito emocional, então tem momentos muito bonitos. Então é igual a gente tem vários momentos do Naruto que a gente lembra dele sentado no balanço, sabe? Aqueles flashbacks, tem vários flashbacks em Naruto assim, muito triste do Naruto. Então lá mais pra frente na história, que tem aqueles flashbacks do Naruto bem pequenininho. Nossa, aquilo é muito triste. Eu lembro que eu assistia aquilo lá, eu ficava muito triste assistindo. E eu acho que o pessoal tem o mesmo sentimento pelo Tanjiro e pela história do Tanjiro. Então eu acho que ele se parece com o Naruto com isso. Porém, dentro da história, eu não acho que ele tem o mesmo desenvolvimento. Eu acho que ele segue bem o arquétipo de shonen assim. Ele é um menininho bonzinho, certinho e tudo mais. E é isso, entendeu? Ele tem um choque de realidade no começo. Eu acho que o Naruto, que eu tô fazendo a comparação, ele já tem um choque de realidade, já logo ele tem vem, eu vou ser o Hokage, eu vou salvar o mundo ninja, e daqui a pouco, Nagato. Você não vai salvar o mundo ninja, porque se você quiser fazer algo contra mim, se vingar, você vai estar alimentando um ciclo de ódio. Então assim, esse momento é muito forte pro Naruto, eu acho, pelo menos a morte de Jiraiya. Eu acho que pro Tanjiro não tem esse momento. Eu acho que ele acaba perdendo um pouco por conta disso. Mas como eu disse, eu vou colocar ele aqui. Eu prefiro. Tem um vídeo no canal sobre Black Clover e Kimetsu. Eu prefiro Black Clover. Mas eu acho que assim como o Asta, que eu acho que é um bom personagem de shonen, o Tanjiro também é um bom personagem de shonen. Ponto final.
Não, acho que eu falei demais. Mas comenta aí, quem estiver vendo a live, depois quem estiver vendo pelo YouTube, comenta pra mim o que vocês acham desse negócio do Tanjiro e do Naruto. Não que eles são parecidos a história deles, mas o apelo emocional que os dois têm, eu acho que é muito parecido. E não é à toa que a mulherada gosta muito do Tanjiro atualmente. Tem muita mulher que tá acompanhando, adorando Kimetsu. Eu acho que foi por isso que ele fez tanto sucesso também. Igual tinha na minha época, quando eu baixava a torrent, que gostava de Naruto. A mulherada adorava Naruto. Você não via a mulherada assistindo Bleach, assistindo Dragon Ball, assistindo One Piece. Foi um dos famosos. A mulherada gostava de Naruto. E eu acho que é muito por conta disso. O Naruto também é um personagem muito fácil de se apegar. Rapaz, eu vou ter que... Bom, eu falei que tem 2 icônicos, né? Tem que ser 2. Então eu já vou colocar ele lá. E vou explicar por quê. O art de Fullmetal Alchemist. Assim, eu fiz um vídeo sobre o ChatGPT fazendo lista de anime. Então ele pegava uma base de 10 sites que ranquearam os animes e fazia uma lista para mim com o cálculo básico lá do ChatGPT. E o Fullmetal ganhou. E assim, eu não vou falar minha lista de top 3 aqui agora, vou deixar isso mais pra frente. Mas pra mim ele não é o melhor anime, mas por uma questão sentimental e emocional. Eu assisto coisas há muito tempo, não só animes. Então assim, eu gosto muito de animes, hoje eu falo de animes, então eu tô muito envolvido nesse meio. Mas eu acho, sim, sinceramente, que mesmo não sendo o meu anime preferido, ele é a obra mais bem construída que eu assisti nesse gênero. Eu assisti bastante coisa, todos que estão aqui eu já assisti muita coisa fora daqui. Mas eu acho que dentro do gênero não tem algo tão bem construído e tão bem amarradinho como o Fullmetal. Eu não consigo lembrar alguma coisa que eu não goste de Fullmetal. E eu assisti a versão de 2003, eu já tinha achado maravilhosa. Molecão bobão, cabaço, não sabia, achei que era a última versão, e tô indo lá e eu via que tinha uma capa escrito Brotherhood. Como é que será? Será que é jogo? Na minha cabeça do doido, falei, deve ser jogo isso aí, vinha. Aí eu fui descobrindo que tinha outra versão, que é a versão original, que é a versão baseada no mangá. E eu assisti e, assim, as duas são maravilhosas. Eu até prefiro o final de 2003, que é mais triste, mais pesado. Mas, assim, ele pra mim é o melhor anime avaliando os pontos. Se eu tivesse que dar ponto pra roteiro, ponto pra coerência narrativa, pra personagem, a construção de mundo, que isso é muito importante, que é outra coisa que eu acho que o Naruto ganha bastante ponto, que eu acho que, por exemplo, o Tanjiro perde muito ponto, tipo assim, Tanjiro não, né, a obra Kimetsu perde ponto. Então assim, eu acho que por ser um anime que é aclamado por todo mundo e por ter um personagem que tem uma trajetória que motiva o Edward a seguir, é muito profundo, porque ele tenta recuperar algo para ele que era muito valioso e ele acaba perdendo o que ele tinha. O que ele já tinha, ele acaba perdendo. Então ele não recupera o que ele queria recuperar e ele perde o pouco que ele tinha. Pouco assim, né? Mas que era muito importante, que era tipo praticamente o corpo do seu irmão. Sabe? E aquela cena é muito forte. Ele desde criança conseguindo mostrando que ele era um gênio, então ele consegue salvar o irmão dele ali, porque a alma do irmão dele já também é pro saco. E tem o final dele com a verdade, que é maravilhoso. Aquele final, essa questão de troca equivalente, enfim. E pra mim, eu acho que ele representa o que é o Fullmetal. Então por isso que eu acho que ele é icônico, assim. Acho um excelente anime. Aí a patroa tá brava no chat, tá? Porque eu coloquei o Tanjiro aqui. Mas tá no bom. Eu vou tomar um pau, eu já até sei já. Mas assim, falando do Edward, eu acho que ele sintetiza o que é Fullmetal. E Fullmetal é uma obra maravilhosa. Ponto final. Então eu acho que ele talvez é o primeiro desses aqui que é icônico. Vamos lá, que tá ficando difícil. Eu já falei no canal algumas vezes, então quem tá acompanhando, meu anime preferido é Hunter x Hunter. E eu vou falar dos dois meninos. Eu acho que eles são uma dupla de porque eles são meio que o protagonista ali de 3 de 5 arcos do anime.
Eu acho que talvez no Formiga Quimera eles não protagonizam tanto. Obviamente que York e Neil é o Kurapika. Então assim, eles são protagonistas aí de 70% da obra, contando o mangá, né? Que no mangá a gente também tem agora que é o Kurapika de novo, que é o responsável pelos outros 30%. E também Hunter x Hunter se baseia em ter 4 protagonistas, porque até agora a gente não viu, né? A gente viu 3, assim, com arcos mais construidinho, bonitinho. Então, eu acho que vale a pena trazer os dois. Eu não trouxe o Kurapika porque eu acho que ele tem menos, ainda bem menos tempo de tela que o próprio Killua. Mesmo ele não estando à frente dos arcos do Killua, sendo bom, mas o Kurapika ainda tem menos tempo de tela. Mas eu acho que a relação dos dois é o que protagoniza a história. E eu acho a relação dos dois extremamente linda. A relação dos dois é maravilhosa. Eu acho que essa relação de amizade do Killua que quer fugir daquele mundo cruel, daquele mundo escuro, sombrio dele, de assassino, encontra um amigo que é um sonhador, uma pessoa que quer viver uma vida simples, que é um cara, uma pessoa com a mente simples. O Gon tem a mente muito simples, e ele faz amizade com esse menino, e outro, principalmente, que é muito importante, que também é tão forte, tão talentoso quanto ele, porque talvez o Killua fosse entrar num lugar normal, onde as pessoas são normais, ele ia ser o estranho no ninho. E assim, conforme eles constroem essa amizade, a amizade dos dois é extremamente linda e tem vários momentos. Muitos momentos assim que são muito bonitos mesmo. Principalmente, eu acho, até mais por parte do Killua. Eu acho que o Killua ele é mais complexo que o Gon. E aí já entra um problema. Eu acho que o Gon, o Togashi, ele coloca o Gon para seguir um caminho. E o Togashi, ele não muda o caminho do Gon. Só que assim, por um lado isso pode ser ruim, por outro lado o Togashi trabalha isso muito bem, porque é a obsessão do Gon. Então ele mostra até onde vai a obsessão do Gon. A gente vê que a obsessão do Gon não tem limite, a vida do Gon para ele não importa. Então assim, apesar dele ser simples nessa questão do objetivo dele, esse objetivo dele ramifica e é bem construído. Mas ainda assim, eu acho que mais pelo Gon, talvez poderia ter algumas coisas melhores, eu acho que talvez, mas assim, é esse que é o problema. O Hunter x Hunter não acabou, tem teoricamente, muita coisa pro Togashi mostrar. E também não adianta ficar dando de bandinar aqui, tentando adivinhar o que vai ser, mas o que foi contado até agora, eu acho que é uma dupla a dupla, mas eu não sei, talvez, eu acho que é melhor que o Dente. Eu acho que é o primeiro do bom. Então já é um bom ponto aqui. Eu acho que é o primeiro do bom. Muito porque eu acho que falta também, porque assim, é muita obsessão do Gon. Então acabou a obsessão do Gon. Ele encontrou o pai dele. Como que vai ser o Gon daqui pra frente? O Killua a gente já imagina. Então o Killua, ele que continuar fugindo da família dele, agora com a irmã dele, construir uma vida sem estar num ninho de assassinos. Então a gente vai ter que entender. Aí, a Cássia falando que o melhor anime pra ela é One Piece. Eu vou falar dele daqui a pouco. Daqui a pouquinho eu vou falar dele. Bom, eu acho que é isso. Não sei. Eu tô achando que tá boa a lista, mas nunca vou concordar 100% com isso aqui. Eu vou falar do mais polêmico agora. Pra mim é o mais polêmico. Ichigo Kurosaki. E esse aqui, eu acho que assim, ó. O Ichigo, ele é a cara de Bleach. É a cara do que o Kubo quer fazer com Bleach. O que Kubo é? Pra mim, o Kubo é um doido. Porque se a gente pode falar qualquer coisa de Bleach, a gente não pode falar que Bleach não inova dentro do gênero. Sabe? Ele sempre tá inovando, ele assim... Eu vi em algum lugar falando, eu não lembro onde foi, eu queria dar o crédito aqui, porque foi algum canal do YouTube. Mas disse que Bleach é o anime mais influente do Big Three. E eu concordo. É o mais influente do Big Three. Você vê muita coisa mais de Bleach. E talvez o Bleach seja talvez o menos famoso do Big Three. Não muito, né? Por pouco. Mas assim, é extremamente influente. E ele é muito diferentão como ele aborda o Ichigo. Eu acho isso muito legal. E eu acho que o Ichigo é zica. Eu acho ele zica. Só que ele tem o mesmo problema do Naruto. Como eu não fiz vídeo ainda, eu já posso sentar o pau aqui. Eu não tô nem aí, então eu vou sentar a madeira dele. Liga pro Samu, como tá no título da live.
Eu acho que esse negócio do Ichigo ser tudo, ser o alfa, o ômega, o caminho, a escuridão, a luz, eu acho que isso estraga o personagem. Porque ele é um personagem que é psicologicamente muito diferente da maioria dos personagens de shonen padrão aqui. Muito, muito diferente, muito diferente. Só que eu acho que esse finalzinho dele estraga. Por exemplo, eu acho que isso que é foda. Porque o arco Fullbringer traz um Ichigo assim, que é maravilhoso. Eu adorei, é um dos meus arcos preferidos de Bleach. Porque assim, traz a parte psicológica do personagem. Pô, eu tô sem meus poderes, as pessoas, tipo assim, você sente aquela agonia dele não poder fazer nada, ver seus amigos em perigo, e assim, eu acho esse arco maravilhoso. Acho, tipo assim, muito coerente como o Ichigo lida com esses problemas. Mas eu acho que Itadori, peraí, daqui a pouco, Itadori, amor. Daqui a pouco, meu amor. Peraí. Vai ser o próximo, não vou pôr ele como próximo. Mas eu acho que esse finalzinho, e a gente descobre que ele era Quincy, que era, enfim, eu acho que isso é muito... É um problema de escala de poder, porque você tem o Yhwach virando praticamente Deus, e você precisava de alguém que ia parar ele, entendeu? Você tinha já um que era muito poderoso, que era o Aizen, que também muda de lado ali, né, teoricamente, e você precisava de mais um ali pra ter essa questão. Isso eu não vou nem dar spoiler do mangá, porque muita gente acompanha mais no anime. Mas enfim, você tem essa questão e o Ichigo ele precisa crescer. Precisa ser um personagem muito forte. Obviamente que isso já é falado e isso já meio que tem essa ideia de que o Ichigo era mais do que aparentava pra gente. Mas ainda assim, eu acho que é muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Então, por esse motivo, eu acho que ele não fica no excelente. Só por esse motivo. Mas ele é o primeiro dos bons. Eu acho que se o Ichigo ele não fosse... Se o Ichigo ele não fosse pelo menos Quincy, se ele não fosse Hollow, se ele não fosse, sei lá, humano que seja, eu acho que já seria melhor. Eu acho que essa dele ser tudo, ser o alfa, o ômega de Bleach, ele ser praticamente não, ser o rei das almas, é algo que tira o peso do personagem, tira o peso. E o vídeo que eu vou fazer sobre Naruto aí do Arco da Guerra vai sair domingo, e vocês vão ver que eu sou coerente com o que eu falo. Vamos ver. Tem a mesma discussão naquele vídeo. Vamos ver. Bom, prometi pra patroa, né, que eu ia falar do Itadori. Coisa difícil, hein, tá? Bom, os únicos que tem limite é o icônico, só o icônico. Precisa ser só dois. E aqui, pra mim, eu acho que tem uma das coisas que eu acho mais que eu acabei de dizer de Bleach, e o Itadori prova o que eu disse. Eu acho que muito de Jujutsu vem de Bleach, e talvez uma das coisas que eu mais acho que pareça assim, não, lógico que não é igual, mas a personalidade é justamente essa do Itadori com o Ichigo. Eu acho que eles têm uma personalidade parecida. Eu acho que o desenvolvimento do Itadori, vamos falar mais do anime, porque o mangá eu não terminei de ler, então eu vou falar do anime, que é até o final do arco de Shibuya. Eu acho que no arco de Shibuya o desenvolvimento dele é maravilhoso, A cena dele, depois que ele recobra a consciência com o Sukuna, aquilo ali, tipo assim, cresce demais o personagem, além de quebrar completamente aquela ideia da promessa da promessa do protagonista. Não, eu vou defender as pessoas fracas, e tipo assim, ele cai na realidade que ele não vai defender, igual eu disse do Naruto anteriormente, que eu acho esse conceito de você quebrar o personagem no meio daquele convicção padrão do shonen de eu vou fazer, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando o autor tem coragem de quebrar aquilo no meio e mostrar que o mundo não é daquela forma, eu acho muito foda. E tem isso no Jujutsu, esse último arco. Então, pra mim,
que ele vai ficar no bom, eu não acho que ele seja excelente. Opinião minha, né? Talvez tenha alguma pessoa que acha, eu não acho que ele fica excelente. Eu acho que aqui para ele tá um bom atrás do bom e do Killua. Eu acho que não tá ruim. Não tá ruim. Eu também tô votando com o meu coração, como eu disse, questão do Naruto. Apesar que se eu fosse comparar, considerar assim, obras que já terminaram com obras que não terminaram. Então, por exemplo, Black Clover não terminou, Boruto não terminou. Então, assim, eu acho que eles perdem muito material pra gente ver, né? Quando termina, entendeu? Bleach parece que vai ter continuação, mas meio que o arco central de Bleach terminou na Guerra dos 1000 Anos. Mas enfim. E agora eu vou pegar um aqui que eu acho que é ele. Vai ser o homem. Ele. Cara, eu acho que assim, se tem uma coisa que, na minha visão, Chat GPT é o Sun Jong. Eu acho que é a ideia. Eu tive essa ideia de criar essa categoria por causa dele. Eu até colocaria o Ash, mas eu acho que é por causa dele. Porque eu não terminei de ler o manhwa, né? Então, assim, quando eu faço conteúdo, eu tenho que ler, assistir muita coisa. Mas eu vi bastante coisa. E do que eu vi, uma das coisas que mais me incomodou é que eles simplesmente abandonam aquele arco do início do anime, onde ele... E aqui vai um spoiler pra vocês, mas não é nada grave. Mas abandonam aquele arco do início do anime, onde ele começa a se questionar por estar matando pessoas e tudo mais. Veio que aquilo é abandonado. Que é o mínimo, o único, como se diz, o único desenvolvimento que ele tinha. A motivação dele era salvar a mãe dele, e isso acaba acontecendo não muito longe na história, né? Comparando com o manhwa. E meio que ele é isso agora. Ele é o cara que faz cara feia, o olho dele fica azul. É muito legal, é muito legal. Tudo que é de aura, de aura, né, que tá se falando muito hoje em dia, de solo leveling, é muito legal. Eu fiz um vídeo esses dias sobre a luta dele contra o Igris. E eu acho assim, uma das melhores lutas que eu vi nos últimos anos. Então, luta, presença, o Sun Jong tem. E solo leveling tem. Mas eu acho que é o que eu falei. Se você colocar... me cria um protagonista de anime forte, bonito e... sei lá... e arrogante. O GPT criaria um protagonista assim. Sem desenvolvimento. Zero desenvolvimento. Mas é a proposta da obra. Mas como eu tô seguindo o que eu criei, que é isso, que eu acho que o GPT faria um Sun Jong 1, pra mim ele é o protagonista GPT dessa tier list. E assim, eu gosto de todas as obras que estão aqui. São obras que eu já assisti. Eu adoro o Solo Leveling. Só que é um anime de luta. Ele é só de luta. Entendeu? Ele é só de luta. Entendeu? Nossa, aqui é difícil, hein? Kira! Senhor Kira! Bom, é de um anime que não é de luta, mas eu acho que ele é muito assim, grande e icônico, o Death Note. Então eu acho legal trazer ele. O problema do Death Note, eu não vou dar spoiler do Death Note, porque tem muita gente que às vezes só assiste Shonen e nunca assistiu, mas que tem um evento específico que todo mundo conhece, que quando ele acontece, a gente vê que o anime, na verdade, não só o anime, mas a obra, não só o anime não, né? Não só o Kira, na verdade o Light, sofre muito, mas como a obra sofre muito quando esse evento acontece. E eu acho que a partir daí a gente vê quem era realmente o personagem Kira. Porque ele não tem mais aquele apoio que ele tinha para assim, mostrar o quanto que ele era diferenciado, ele era inteligente, ele era até cruel. A gente começa a ver só a crueldade dele. Eu acho que aqui a gente começa a ver que talvez ele Kira, a batalha que acontecia é o que fazia o Kira, entendeu? E quando tira a batalha, né, o motivo da batalha, a gente vê o Kira
não é legal. Eu, sinceramente, eu me decepcionei demais com esse final de Death Note. Principalmente, eu acho que o que aconteceu tinha que acontecer, mas como eles vão contando a história, ainda não é legal, porque o peso do Kira é toda essa noção dele de... ele é o cara que ele tá usando um motivo teoricamente nobre para fazer algo absurdo, algo extremamente cruel. E isso no começo, principalmente em contato com o L, você sente que isso tem bastante substância. Mas a partir do momento que tem esse evento que eu disse, eu acho que o Kira perde essa substância, ele perde esse debate, acaba sendo abandonado, você não é mais conversado isso. Ah, mas tem alguma coisa ali ou outra das pessoas apoiando ele, mas isso acaba, entendeu? Acaba. Então agora ele é o cara cruel que tá planejando, assim, que tem um poder absurdo no mundo de pessoas normais, ele tem um poder absurdo, uma inteligência absurda, e meio que parece que vira um massacre. Basicamente vira um massacre o final de Death Note, na minha opinião. Então por isso eu acho que sim, o Kira poderia ser melhor. E principalmente por conta da obra que ele está inserido. Aqui a gente está falando um monte de obra de lutinha, talvez com exceção do Fullmetal, que o personagem, a história, ela é um pano de fundo para que as coisas aconteçam. Entendeu? O que tem que acontecer? O pessoal tem que lutar, tem que cair na porrada, tem que moer no soco. Um tem que moer o outro soco. Em Death Note, não. Death Note é baseado em construção de personagem. E pra mim fica muito claro que o personagem do Kira é muito frágil, a forma como ele é escrita, como ele perde muita substância quando a muleta que ele tinha termina. Então pra mim, eu acho que ele poderia sim ser muito melhor. Obviamente que se às vezes olhar, ver esse monte de personagem aqui que às vezes só fala eu vou ser o Rei Mago, sei lá, eu vou me vingar do Muzan, enfim, eu vou proteger a Athena na frente de um cara que tem toda uma guerra psicológica, pode assustar, falar, pô, esse cara é doido. Mas a gente tem que considerar o que a obra tenta fazer. Então, uma obra que é psicológica, uma obra voltada para uma estratégia, uma obra que é voltada para a construção de personagem. Errar tanto assim na construção de personagem, para mim é muito pesado. Pra mim ele é muito pesado. Então eu acho que assim, se perde muito. Acaba se perdendo demais o Kira no final de Death Note por conta do evento que acontece. Vamos aqui. Eu vou falar do Luffy, só que o Luffy ele é o mais difícil de falar e eu vou explicar por quê. Eu acho que o Luffy tá numa categoria que eu acabei de falar, é o famoso Big Three. E o pessoalzinho do Big Three, os que estão por trás lá, os homens da caneta, eles costumam quebrar a caneta no final do mangá. Eles costumam dar uma entortada na caneta. Eu, sinceramente, confio muito mais no Oda do que no Kubo e no Kishimoto. Porém, o One Piece tem um problema absurdo. O One Piece tem uma pica para resolver. Você pega, vou dar dois exemplos de duas obras aqui, Lost e Game of Thrones. São obras que vão construindo um mistério, tensão, a obra inteira. E chega no final, você tem que explicar. O que é essa tensão? O que são esses mistérios? Você tem que contar isso pra gente. E a forma como isso é contado, geralmente é horrível, é péssimo. Não é à toa que Lost e Game of Thrones tem os piores final da história das séries. E o One Piece dá sinais que isso pode acontecer. Eu não acho ruim no Gear 5, acho uma transformação assim das mais criativas que teve nos últimos tempos nos animes, das mais criativas, absurda, tudo muito absurdo. Porém, esse negócio, essa mudança da Gomu Gomu pra modelo Nika, Deus do Sol, eu acho que é o protagonista, Naruto é a reencarnação de Ashura, Ichigo é filho de Quincy com Shinigami mordida por um rolo. Eu acho que pra mim é isso. Pra mim é isso. Eu acho que o Oda trabalha isso de uma maneira muito mais interessante. Ele deixa pistas ao longo da história a respeito disso. Não igual o Ichigo, que dava pra perceber, né? Beleza, dá pra você perceber. Só que o primeiro episódio do One Piece é o Shanks com a fruta. Entendeu? Eu acho que o fã de Bleach, ele doida nessas horas. Não, porque deixa pista. Pista é o que o Oda fez com One Piece. Entendeu?
E o Naruto, o Ichigo tá no meio termo, o Naruto a gente não sabia, do nada. Do nada ele é reencarnação, por quê? Porque o cabelo dele é amarelo também, sei lá, é igual. O Ichigo realmente tem algumas pistas que pode ter alguma coisa. Agora, quem deixa claro que alguma coisa vai acontecer é o Oda. Que é o Shanks com a fruta, entendeu? Aí a gente ao longo da história vai descobrindo quem é o Shanks e fala, por que esse cara tá com essa fruta? Cara, Yonko, ele tá com uma fruta num bar, então assim, faz todo sentido aquela fruta ser especial. Faz todo sentido o Luffy ter comido a fruta, teoricamente, por vontade dela. Aí a patroa disse que não concorda comigo em nada. Vixe, eu tô lascado, eu tô até percebendo. E eu acho que assim, pra mim faz sentido, voltando a falar da fruta, eu acho que faz sentido a questão da fruta. É bem trabalhado, não é mal trabalhado, mas me incomoda demais quando tem isso nos animes. Me incomoda muito. Quando o protagonista já era especial. Então isso incomoda muito. Porém, entretanto, do Big Three, vocês perceberam que eu gosto muito do Big Three, dos protagonistas do Big Three. Eu acho que o Ichigo, ele só passa um pouco do ponto da questão do Naruto, porque ele tem muita coisa especial. E eu assim, um pouco é o coração, não adianta. Pra mim, um pouco é o coração e no coração eu prefiro o arco do Naruto. E no caso do Luffy, eu acho que por enquanto, eu vou colocar ele na frente. Não vou não. Eu vou colocar ele na frente do Itadori, mais atrás do Gon e do Killua, porque eu acho que tem muito mais espaço para desenvolver eles do que teria agora na história de One Piece para desenvolver o Luffy. Porém, eu acho que do Big Three, é difícil falar isso, né? Falar que alguém do Big Three é o personagem mais padrão de Shonen, porque foi eles que criaram esse padrão, então é complicado. Mas eu acho que ele é o mais simples, entendeu? Ele é o que mais parece com o pai do Big Three, na minha opinião. É o mais parecido de todos, que a gente vai falar do pai do Big Three daqui a pouco. E eu vou falar do pai do Big Three agora. Assim, é muito difícil. Eu, sinceramente, acho que o que fizeram com o Goku no Super é desrespeito. O Goku é o personagem mais importante dessa lista de todos, disparado. Não é no Brasil, não é nos Estados Unidos, é um personagem, ele é a cara do que é um anime, é o Goku. O Goku é a cara do que é um anime. Eu já vou até dizer que é muito difícil a construção do personagem, porque se tudo que tem do cara ser especial, do cara ser poderoso, tudo isso que é criado, que obviamente depois o Big Three e outros animes trabalharam muito bem, aí a nova geração, por exemplo, como eu vou falar mais pra frente, mas principalmente o Jujutsu, o Chainsaw, depois ainda aprofunda ainda mais esses conceitos, mas quem criou esses conceitos foi o Dragon Ball, foi o Goku, e desde o clássico, muito tempo atrás. Eu sei que Cavaleiro do Zodíaco eu acho que é mais velho, eu não lembro se é mais velha a edição do mangá, mas o anime definitivamente é. Mas ainda assim, é o que eu disse, o Cavaleiro do Zodíaco não é um sucesso mundial. O Cavaleiros do Zodíaco foi um anime que fez muito sucesso no Brasil. Fez muito sucesso no Brasil. Fora do Brasil, ele não fez tanto sucesso. Então, assim, você dizer que ele inspirou, que ele criou alguma coisa, eu acho muito difícil. Por mais que eu goste, talvez assim, se a gente for analisar, o Cavaleiro do Zodíaco é até bem à frente da sua época. Questão de desenvolvimento de personagem, de trama. Mas assim, na minha visão, não tem como colocar o Goku em outro lugar. Pra mim, o Goku é icônico. Ah, mas construção de personagem. Cara, ele criou isso, sabe? Com exceção de alguns poucos personagens daqui, foi o Goku que criou isso. Ah, mas, por exemplo, que nem eu disse, o Itadori, ele é parecido com o Ichigo. Mas o Ichigo, ele existe porque existiu o Goku. Senão não existiria o Ichigo. Então, essa importância. Isso é o literal que é ser icônico. Literal, ser icônico é isso. O Goku, ele marcou até hoje. Mesmo que o Super trate ele como se fosse uma cadelinha, porque o Goku virou um paspalho, virou um idiota no Super. Eu não sei o que ele estava pensando quando começaram a escrever o Goku. Virou um idiota. O Goku sempre foi bobo. Mas o Goku parece muito com o Luffy. Até eu disse, eles são muito parecidos, o Goku e o Luffy. Sabe? Só que, tipo assim, o Luffy jamais foi idiota desse jeito. O Luffy é um personagem que, de todos os personagens aqui, pra mim, o mais carismático de todos, disparado, é o Luffy.
pra mim é o Luffy junto com o Goku. Carisma, eu falo de carisma, assim. De você vê o personagem, você tira um sorriso só de o personagem aparecer na tela. É o Luffy e o Goku. Pra mim sempre foi assim. Só que levaram o Goku para um lado de ser idiota. Então eu vou desconsiderar toda essa cagada que estão fazendo no Super com o Goku. Considerar o Z, o Dragon Ball Clássico, que é muito legal. O Goku no Dragon Ball Clássico é muito legal. E pra mim ele é icônico. Não tem como colocar ele em outro lugar. Se eu fosse avaliar o Super, acho que nem chat de GPT faria algo tão ruim como estão fazendo com o Goku. Eu tenho um vídeo no canal aqui também, descendo a lenha nisso aí. Porque tem que descer a lenha. Os caras não podem fazer. Não se pode tratar Goku dessa forma. Goku é o personagem mais importante dos animes. Só isso. Ele é o personagem mais importante do anime. Você não pode transformar ele no idiota. Não, acabou, ponto. Você não pode transformar Goku em um idiota. Não pode, você não pode. Ponto final. Entendeu? Eu que tô falando, não. É a fandom de Dragon Ball que tá falando. Fandom antiga, da minha época, que assistia na TV Globinho, assistia na Band. A meninada que tá chegando nova, porque Dragon Ball Super é com público infantil, tá amando. Ele instinto superior, desviando das coisas, mas você não pode tratar ele como um idiota que a todo momento ele fica coçando a cabeça enquanto o Vegeta vai resolvendo os problemas. Isso é absurdo, não dá pra fazer isso com o Goku. Ele sempre foi bobão? Sempre, mas não nesse nível. Vamos lá. Só dois, então o icônico já não tem mais nenhum. Porém, cara, eu amo Midori. Eu vou falar do Midori aqui. Eu acho que assim. Não termina tão legal a respeito do Midori. Não termina, eu acho que aquela finalzinho dele ali com o Shigaraki, assim. Eu não gosto como termina. Muita gente desce além e ele perdeu os poderes. Eu não acho isso ruim. Eu acho que isso ok, né, na obra. Faz sentido, o poder já não era dele mesmo. Não tinha que fazer aquele poder. Faz todo sentido essa parte, pra mim. Do final, eu não acho que isso é um problema. Eu acho que perde um pouco no final. Mas eu acho que, assim, as primeiras temporadas, pra mim, eu adoro demais o Midori. Adoro demais Midori. Eu acho que, assim, aquele início dele não querer ser, um herói, essa relação dele com o All Might, e ele descobrindo que... Sabe, a cena dele criança descobrindo que ele não vai conseguir ser um herói, eu acho muito pesada aquela cena, muito pesada, ele chorando, e a forma como ele pensa também, de ser um herói. Ele é um herói, ele é assim, o All Might pequeno, ele é realmente um herói, então eu acho isso muito legal. Por outro lado, eu não acho que ele é tão complexo, então assim, eu acho que ele seria o protagonista base de Shonen, mas com essa questão realmente de ser o herói. Ele realmente ele tem essa visão de ser o herói, ele que vai ser o herói. Ele tem até a questão do Dark Deku, que ele fala, eu tenho que salvar as pessoas, então isso é muito forte nele. Porém, eu acho que ele é o protagonista clássico de Shonen. O protagonista clássico de Shonen. Sinceramente, pra mim, dessa lista, eu acho ele muito parecido tanto com o Tanjiro quanto com o Asta. Acho ele muito parecido com os dois, sabe? Mas cada um com as suas características. Eu acho ele muito parecido. E eu acho que eu vou colocar ele... acho que ainda talvez atrás do Asta. Não sei. Não tô pensando ainda. Aqui não, chat GPT não, pelo amor de Deus. Pensando que eu gosto muito de Boku no Hero, do começo de Boku no Hero. Só que ele é o, tipo assim, ele é o protagonista clássico de Shonen. E como eu coloquei? Opa. Ah, não acredito. Meu Deus, não acredito. Não acredito! Peraí que eu vou ter que arrumar de novo isso aqui. A minha sorte é que eu deixei tudo mais ou menos organizado para a live. Não vai ser difícil. Agora o negócio vai ser eu lembrar, né? Bom, vamos lá.
que é mais fácil de lembrar, né? E... Naruto. Ichigo Kurosaki. E o nosso chat GPT. Ash Ketchum. Boruto. Todo pra frente. Dark. O L, né, na frente desses daqui. Nossa, que cagado, né? Tanjiro. Denji. Eu acho que tá no... Fala aí. Cagada, hein? Que cagada, hein? O Luffy tava aqui. Eu acho que tá certo, né? Não, acho que o Itadori tá na frente de tudo. Acho que é isso. Eu acho que eu acertei. É isso aí. Não tem nada que tá diferente. É isso. E aqui, como eu tava falando do nosso amigo Midoriya, como eu acho ele muito classicão do Shonen, apesar de eu gostar mais dele do que dos outros personagens, e a história dele já ter acabado, eu vou colocar ele no meio dos dois. Por quê? Porque a história do Aston acabou e a do Tanjiro ainda não acabou. Quer dizer, acabou no mangá, né? No mangá já acabou, mas eu tô falando do anime. A gente sabe como termina a história deles, né? A do Aston ainda não acabou oficialmente, não acabou ainda. Mas a do Tanjiro já acabou no mangá, acho que tá bom. O bom nós encheu. Todo mundo no bom. E o Eren agora. Eu acho que assim, se não fosse os dois personagens que tem ali, no icônico, eu acho que eu colocaria ele. E eu vou explicar por quê. Eu não acho que ele é o super personagem mais bem desenvolvido do mundo. Não é, sabe? Ele não é esse super personagem mais bem desenvolvido do mundo. Mas ele é muito bem trabalhado, extremamente bem trabalhado. Só que ele não é o melhor de todos na minha cabeça, pra ser realmente icônico igual o Edward. O Goku, ele entra por todos o em volta, né? Mas eu acho que o final de Attack on Titan, o caminho que ele segue, é muito icônico. Muito, extremamente icônico. Extremamente icônico, assim, uma coisa que ficou na cabeça da gente, nossa, uma coisa que choca. E eu tava reassistindo o Attack on Titan, eu tenho que continuar, terminar, dar uma paradinha. E assim... eu acho isso me pega demais nas obras. Quando a obra tem isso, eu acho isso maravilhoso. Desde o início, acho que o primeiro ou o segundo episódio, ele fala o que ele vai fazer. E ele faz. E a forma como ele faz, não é a primeira vez que eu assisti, que eu não sabia o que ia acontecer, eu falei, nossa, que legal, eu vou ser o Hokage, eu vou ser o Rei Mago, eu vou ser o maior herói da história. Sei lá, sabe? Eu vou ser o rei dos piratas, eu vou ser o maior mestre do Pokémon. Eu entendi isso daquela forma. Mas eu reassistindo e vendo realmente a forma como aquilo é dito, o peso que aquilo é dito, é um absurdo. Aquela história do ser construído, que é o arquiteto e o jardineiro, né? O jardineiro é a maioria das obras. Não é ali, não, mas é bem dividido. O jardineiro é o que vai construindo a história. Jardineiro é o que vai construindo a história. Então, assim, dá um exemplo de jardineiro, por exemplo, Hunter x Hunter. Naruto é assim, dá pra você ver claramente que o Kishimoto ele muda de opinião no meio da obra. Agora, eu acho que o Attack on Titan não teve mudança de opinião. Foi assim, é o arquiteto, desagrada alguns pontos. Eu não acho que muita gente gosta muito de Attack on Titan. Eu gosto também, só que eu acho que me desagrada em alguns pontos. Eu acho que passa
tem muita barriga na obra, tem muita barriga, perde ritmo numa parte ali. É difícil para anime saber contar a história. Poucos animes sabem contar a história sem perder ritmo. Eu acho que o Attack on Titan sofre com isso. Mas na minha opinião, por todo o desenvolvimento, como é icônico dessa forma, eu acho que o Eren é excelente, até mesmo na frente do Naruto, que é pra mim é o personagem de Shonen, assim, classicão de Shonen que eu mais gosto. Mas eu tenho que assumir que o Eren, ele é melhor desenvolvido e assim, ele tem um final muito, muito impactante. Não o último episódio, eu digo, mas o final mesmo, como o arco dele termina, é extremamente impactante e bem feito. Bom, tô dando uma olhada, ver as cagadas que eu fiz. Eu acho que dessa daqui não tem tanta cagada, né? Eu acho que na lista do Hunter x Hunter que eu fiz, eu belequei a cueca. Eu acho que assim, o que eu mais penso aqui são as obras que acabaram e as obras que não acabaram. Então, por exemplo, talvez um final de Hunter x Hunter poderia subir o nível do Gon e do Killua. O One Piece também, mas eu acho difícil. Eu amo One Piece, mas eu tenho um sentimento não, mas um pressentimento muito ruim com o final de One Piece. Muito ruim mesmo, eu espero estar errado. Eu confio no Oda, eu espero estar errado, mas é muito difícil você pegar uma história e desenvolver assim. E principalmente o Luffy, talvez o Luffy seja quem vai mais sofrer. E sofrer igual sofreu o Ichigo, igual sofreu o Naruto. E eu vejo, assim, a importância do Big Three, mesmo eu achando que eles têm um final cagado, os dois, eles estão alto na minha lista, porque eu acho que eles têm o ser icônico, marcaram uma geração, entendeu? Então, você, ali, tirando o Eren, o Eren e o Edward, o restante ali, aquele quinteto ali, são os animes que marcou uma era. Hunter x Hunter, One Piece, Bleach, Naruto e Dragon Ball. Então, assim, marcado. Eu acho que muito do que você vê do Asta, do que você vê do Midoriya, do que você vê do Tanjiro, do que você vê do próprio Boruto, sabe? Do Denji, do Itadori, é coisa que foi esses animes que criaram. Então eu acho que essa lista tá boa. Não vou recuar, não. Não vou recuar. Não renunciarei. Vou manter essa lista. Pessoal, é isso aí. Tô me aprimorando nas lives. Espero ir melhorando aí com o tempo. Segunda live que eu faço no canal. Mas eu vou estar sempre tentando me manter online, trazendo lista. Tem um participante da minha live que vai aparecer aí também, que vai ser alguém que vai fazer live comigo. Mas como ele está contrabandeando cigarro do Paraguai, ele não está conseguindo participar. E ele dá aula de jiu-jitsu também. Então, ele não está conseguindo participar comigo, mas ele vai ser um integrante dessas lives nossas. Eu fiz mais uma tier list porque eu acho que o pessoal gostou, sabe? Tier list é legal. Mas eu espero que vocês vão participando aí. Quem gostou, quem estiver vendo a VOD, estiver vendo a live depois,